Calma, antes da gente chegar na ministração, eu quero te fazer um convite glorioso, tá? Clica no curtir esse vídeo aqui agora, assiste ele e deixa a mensagem inteira edificar o seu interior. Se você não é inscrito, se inscreve, e se já é, vê lá se ainda está, se você não for removido da sua inscrição, e ativa todas as notificações. Quando você fizer todos esses passos, o YouTube vai perceber que esse vídeo é uma bênção de Deus para as nações e vai fazer com que aquilo que te abençoou, abençoe todas as demais pessoas. Eu vou te fazer mais um pedido: compartilha esse vídeo. Sabe aquele grupo da sua família, seus amigos? Compartilha para todas as pessoas que você sabe que precisa de uma palavra do reino dos céus. Então vamos ser edificados em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos passar por perguntas aqui, ó. Quer sentar aqui, meu lindo, meu coração? Senta ali no cantinho lá na frente que é mais fácil. Vocês querem começar assim? Tem pergunta, né? Então vamos começar por ti já, a gente já gira aqui já e ó, tocamos pra frente. Your name e pergunta. Anthony, né? Chamo Anthony e a minha pergunta é como vencer os espíritos geracionais. Esse conteúdo vocês encontraram falando nisso dentro do vídeo? Lá fala, ele explica, você explica lá, só que não teve muito detalhe assim mais aprofundado. Sim, você quer mais detalhe dessa parte. Por que eu tô botando ele de primeiro aqui na balança dos vezes? Porque as pessoas, tanto do grupo, precisam entender isso. Nosso grupo tá muito bonitinho, tá? Só vou mostrar pra vocês um outro que eu tenho ali, só tá arrancando meu cabelo. É tanta dispersão que o pessoal tem. A ideia é construir boas perguntas baseadas no vídeo, tá? Como vencer os espíritos geracionais relacionados à finança, é isso? Certo. Primeira coisa que a gente tem que guardar dentro do coração, Anthony, é qual é a nossa raiz, a raiz do nosso problema. Por exemplo, os espíritos geracionais, para eles existirem, precisou de uma atuação lá no passado, relacionada a pecado, divisão, anjo, queda, tudo isso. O que faz com que eles tenham força para nos vencer? Quando nós vamos para Gênesis capítulo 1 em diante, nós encontramos um incidente muito interessante. Nós temos um cenário onde existe Deus, uma serpente, Eva e também do lado Adão. Olha que coisa interessante. Deus fala para a serpente assim, ó: pó comerás. Não é isso? O que mais que fala lá? Vocês lembram? Eu vou responder essa aqui com um pouquinho mais de detalhe só, embora não era isso que era a minha proposta, não, porque é a primeira vez que eu escuto a voz do Anthony em microfone. E a partir de hoje eu senti vontade de começar a futucar com ele todo dia, até tribular esse menininho. E se ele não quiser perdoar eu, ele não vai pro céu mesmo, então ele vai dançar. Vamos lá. Capítulo 3, olha que coisa mais linda, gente. Então, senhor Anthony, é o seguinte, o capítulo 3:14 está dizendo: disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizestes isso, maldita entre todos os animais domésticos? A pergunta é que ela era relacionada à parte doméstica antigamente, mas enfim. Entre todos os animais do campo. Agora vem aquilo que você tem que prestar atenção, senhor Anthony. Sobre o teu ventre andarás. Eu te pergunto, ventre é o quê? Barriga ou intestino? Barriga. É? Certeza? Mas qual a região da barriga? Estômago? Abdômen. Então, estômago, intestino, parte reprodutora. O que você acha? Ventre é o quê? A ventre é a parte reprodutora. É a parte reprodutora. Então ele não está falando de estômago aqui, entende? Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Rapidinho, volta para o capítulo 2 aqui, 2 minutinhos. Formou o Senhor Deus, capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Não é do barro da terra, é do pó. Então olha que interessante.
Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Pó. E que Deus disse à serpente? A partir de hoje, o que você gerar, você come. A partir de hoje, o que você gerar, você come. E a partir de hoje, você tem essa liberdade. Você vai poder comer pó todos os dias da sua vida. Desse pó fez o corpo. Do corpo, em junção com a alma, nós temos carne. Então, todo pecado que você puder gerar dentro do homem, você vai se alimentar. Fechou, Goiás? Forte, né? É forte. A carinha dele de alegria. Então é isso que a gente tem que parar e pensar agora um minuto antes. Então, ou seja, como é que os espíritos eles se alimentam? Eles se alimentam de pecado, que eles vão tentando produzir nas pessoas. Cada um dos crentes é um tipo de carne que eles comem. A gente brincar. Quem tem mais testemunha, picanha, filé mignon e por aí vai. Então, quanto maior testemunha a pessoa que tiver, mais isso acontece. O poder de Deus ele vem puro, ele entra dentro do corpo do ser humano e ele tem que ciclar. Ele vem puro e volta puro, ele vem puro e volta puro. Quando eu cometo pecado, aquele poder fica sem condição de ciclar de novo. Para onde ele vai? Para as trevas. Então, o que você entende? Os espíritos só conseguem poder através de nós. Nós somos o alimento para esses espíritos. Nós somos aqueles ao cuja, através do pecado, transferimos poder para as trevas. As trevas não têm fonte. Quem é a fonte das trevas? O ser humano em pecado. Então, esse é o nosso maior problema. Aí a pergunta é, o que aconteceu com esses espíritos geracionais para eles ganharem força, para que eles pudessem de verdade lutar contra você? Pecado, cara. E como é que a gente destrói o pecado? Com justiça, com favor, com justiça, com oferta, com semente, com oferta de justiça, ou seja, com testemunho, favor e honra. É assim que a gente bloqueia e acaba com eles definitivamente. Ou seja, se é uma estrutura geracional de pobreza que fica tentando criar aquelas circunstâncias, tu vais trabalhar, não consegue pôr de emprego, aí começa a trabalhar aquela pressão toda em cima de você, o gás parece que não dura, a água parece que vem cara demais, o chuveiro parece que queima toda hora, tudo começa a dar problema. Espírito geracional, não tem que discutir, é fato. Wagner, isso que você falou, tem alguma coisa ligada com o que você ministrou nesse vídeo, que fala que a pessoa precisa ser alguém de respeito no mundo espiritual? Sim. Para você ser alguém de respeito no mundo espiritual, você precisa ter favor, honra e testemunho. Essas são as pessoas respeitadas no mundo espiritual. Os espíritos sabem disso. Então, para você quebrar esses julgos geracionais, às vezes, por exemplo, o jugo do seu avô era um cara que era mediocremente, extremamente egoísta. Era um cara, assim, ruim, não dava nada para ninguém. Você vai carregar esse legado. O que você vai fazer? Seja generoso. Entendeu? Seja generoso. Vai comer no restaurante, dá gorjeta. Vai chegar no supermercado, deixa um dinheirinho a mais para dar o quebra de caixa para a pessoa. Viu que a pessoa está precisando de ajuda? Ajuda. Faz o princípio também um pouco além daquilo que você deveria fazer. Entendeu? Então, Porém, o que você vai ter que fazer? De forma objetiva? Favor, honra e testemunho. Conquistado através do quê? Oferta. Oferta não é o que as pessoas pensam, é o que tem de ser. Como eu expliquei no grupo que nós temos hoje lá do Assumir a Causa. Falei, cara, o único problema que as pessoas têm é o seguinte: oferta na cabeça delas é dar dinheiro pros outros. Não tem nada a ver. Oferta é tudo que eu tenho além do que eu posso dar. Mas, Wagner, eu tô me esforçando. Se você tá se esforçando e não chegou na onde tem que chegar, sabe aquela ideia? Wagner, eu tô dando o meu melhor, mas o seu melhor às vezes não chega onde tem que chegar. Então você vai ter que se reinventar. Entendeu? Então é tudo que você tem além do que você pode dar. Isso é oferta. Então você precisa ter uma vida de semente, uma vida de oferta continuamente. Não é aquele negócio, fiz uma oferta uma vez na vida e nunca mais vou fazer. E esse rapazinho aqui que tá mexendo aqui de som era um baita de um ofertante do que você pode imaginar. Teve frustrações e traumas, travou. Por quê? Porque o pai dele é assim também. Como é que ele vai fazer para quebrar isso? Voltar às boas práticas que ele tinha de novo e voltar a fazer de novo. Na época, quando ele ofertava, ele via dinheiro movendo na mão dele com mais facilidade do que hoje. Entendeu? Então, é uma vida. Mano, eu passo o dia todo fazendo isso. Entende? Agora, a oferta do tudo que você tem, além do que você pode dar, cara, pelo menos 3 vezes por semana eu tô vivendo isso. Pelo menos 3 vezes eu tô vivendo esse tipo de circunstância. Passa muito dinheiro na minha mão, mas também eu não fico com todo ele. Se eu ficasse, tava rico, né? No caso que você falou, seria indo contra as atitudes que os meus antepassados antepassados e às vezes como é que você vai descobrir isso? Por revelação ou às vezes você escuta da própria família o pessoal falando, entendeu? Alguém carregou essa miséria. Ô, gente, vai lá. É algo que se repete continuamente, continuamente. Né? O mesmo espírito que operou numa geração vai operar na outra e vai operar na outra e acha que vai continuar fazendo isso. Só que o problema é que cada geração que ele enterra com essa maldição, ele fortalece ainda mais. E vem mais forte, entendeu?
Só que assim, gente, desculpa, pode ser o espírito que for. Ele nos deu autoridade sobre serpentes e escorpiões, contra o diabo e os demônios. Então você não tem que ficar preocupado se é geracional, se não é, se é Gog, se é Mogol, não interessa. Deus nos deu mais autoridade que tudo isso. Só que nós temos que ter comportamento e atitude de quê? Tá? Essa questão de começar a parar. Não. Não faça isso. Isso já é uma maldição também. Tem que quebrar. Quem começa e para, já tá vejo carregando. isso muito no meu pai. Ele tá carregando. parou muitas coisas. Eu fui nessa ideia também. Eu também já fui assim. Tá carregando. Eu lembro que eu começava tudo e parava. Era muito bom no que eu fazia, mas não tinha constância. Constância é o grande segredo. Márcia, vamos lá. Tem pergunta? Não? Dona Isabel? Vamos lá. Então, meu nome é Isabel. Show. E eu preciso praticar oferta, caráter e justiça. Isso? Tem algum outro princípio que eu possa para você praticar? Conquistar favor e honra? Tá. Favor e honra é conquistado, como eu disse aqui na resposta anterior. Você precisa de caráter, que é o quê? Praticar a justiça. O que é ter caráter de forma objetiva? Ter caráter é a junção de bons hábitos. Se eu tenho bons hábitos, eu tenho um bom caráter. Se eu tenho maus hábitos, eu tenho um mau caráter. Então a estrutura do caráter são os hábitos que você tem. Sabe aquele bom hábito de agradecer, aquele bom hábito de ajudar, o mau hábito de resmungar, o mau hábito de reclamar de tudo, o mau hábito de fazer uma coisa certa, mas fazer com o coração ruim reclamando. Isso é mau caráter. Entendeu? É bem simples desse jeito. Não isenta que uma hora você não possa ficar chateado. Por exemplo, eu fui no supermercado um tempinho pra trás, eu tava na fila, o rapaz olhou pra minha cara e foi muito grosseiro comigo. E naquele exato momento eu estava pensando em algo muito ruim e tratando algo muito pesado dentro de mim. O que você acha que aconteceu? Meu Jesus, tadinho do moço. Lasquei logo umas 3 nele. Aí depois ele chegou assim e falou assim: ô moço, senhor, desculpa. Eu falei: não, pede desculpa, deixa eu começar. Me perdoa, fui um ignorante, fui um trouxa, fui, cara, terrível, cara, me perdoa. Pedi desculpa pra ele, só quase peguei ele no colo, só não peguei por causa do Covid, cadeira. E pedi desculpa pra ele e voltei atrás. Então, assim, são coisas que podem acontecer. Mas uma coisa é poder acontecer, outra coisa é fazer parte da sua rotina. Isso é caráter. Oferta de justiça. Pega uma área da sua vida que você tem muita dificuldade. É um defeito de caráter que você já reconheceu. Que você fala: Wagner, esse aqui parece que não sai. Você pega um menino Pega um homem hoje que tem dificuldade com pornografia. Ele não consegue ficar livre. Cara, isso é uma oferta. Você pode ofertar a transformação disso pra Deus. Fala: Deus, eu vou bater com todas as forças que eu tenho até eu mudar nisso daqui. É uma oferta que eu quero te fazer de justiça. Você não sabe a noção quanto que isso dá de testemunho no mundo espiritual. Ah, Wagner, eu escuto um negócio, mas eu não consigo guardar para mim. Eu penso que eu tenho que contar para alguém. Às vezes pode ser uma coisa que a pessoa identifica. Quero mudar isso. Quero ofertar isso para Deus. E ela vou lutar todos os dias até que eu mude nesse tipo de circunstância. Isso é muito, muito, muito importante. Então isso seria oferta de justiça. Então já tem prática de justiça, oferta de justiça. Puxou. Agora ofertas. Tudo que você tem, além do que você pode dar. Hoje, conversando num dos grupos que nós temos aqui do Assumir a Causa, um dos integrantes falou assim: cara, eu tenho meu dinheiro, eu recebo X, por exemplo, R$200. Desses R$200, 100 é o que eu preciso para usar, 100 é o que tem a mais. Então, nesse 100 que eu tenho a mais, eu faço com ele todas as coisas. Mas o 100 que eu tenho usado, eu não consigo mexer. Tá preso. Entendeu? Tem que ser livre desse medo de não ter. Vai ter horas que Deus vai te convidar a sair dessa zona de conforto justamente para você ser livre dessa pressão. Porque, mano, se eu for viver nesse tipo de circunstância, esse aqui é meu, esse aqui não é meu, mano, não vive. Que ela trabalha comigo, que ela sabe a loucura que é o jeito que a gente movimenta financeiramente. A nossa administração é Deus mesmo, é na loucura. Nós temos um bocado de areia, 400 buracos. E no final nós tampamos os 400 buracos. Como? Não me pergunte, mas nós tampa. Entendeu? É uma frase que o Guga sempre falha. O Guga fala, falha, mas não tarda. Essa é a ideia. Tarda, mas não falha. Eu falei errado. Falei tudo errado. Entendeu? Então, tipo, essa é a proposta que tem. Então, tipo, essa é a jogada que a gente tem que pensar com todas as letras. Tá? Então, oferta é isso. E manter uma vida de semente, semear também é muito importante. Ajuda um aqui, ajuda outro lá, financeiramente, não importa. Tudo dá testemunho. A diferença é que a semente gasta mais tempo e a oferta, em muitas das vezes, tem quase que o poder instantâneo. E o poder multiplicador da oferta é muito maior. Então, essa é uma prática, é vida, é todos os dias, dona Isabel. A senhora vai viver isso daí. Literalmente viver. E isso vai atrair para a senhora favor, honra e testemunho. Sabe aquela ideia de você ter respeito naquilo que você faz? É respeito. É uma frase que ela é até mundialmente conhecida. Há uma diferença de conhecimento e autoridade. Conhecimento todo mundo agrega. Autoridade é quando você rompe uma coisa. Por exemplo, por que hoje as pessoas precisam me seguir? Porque eu rompi no relacionamento com Deus. Eu ouço, eu converso com Ele. A gente tem um relacionamento.
Eu não ouço ele de vez em quando, a gente conversa. É uma vida, entende? Eu rompi com isso. É uma coisa que eu rompi, entendeu? Então, tipo, isso aí me traz autoridade para falar do assunto. Coisa que tem muita gente que não tem. Por isso que quando alguém me ouvir falando, por mais que a pessoa não goste, ela, rapaz, da hora esse negócio. Por quê? Porque eu tenho autoridade para falar. Entendeu? E isso consegue favor, honra e testemunho. Aí você vê que os espíritos, eles pulam fora, as maiores dificuldades, elas vão acabando. Tipo, você começa a ver as coisas começarem a render, você começa a ver as coisas mudarem completamente. Entendeu? Além de praticar a oferta, você quebrantar mamão, como nós já estudamos para trás. Ô, Wagner, Tem mais perguntas? Ou era só essa? Vou fazer outra pergunta. Pode fazer. Aí, como eu oferto, por exemplo, pela minha empresa, que o pai já me... Intenção. Intenção. Intenção tem o poder de vou criar uma palavra que até que eu não crio. Targetear uma situação. É como se você deixasse tangível algo. Por exemplo, eu posso intencionar aqui agora e a intenção tem o poder de direcionar coisas. Eu lembro de um dia eu fui orar, não sei para quem aqui de vocês aqui, não sei se foi para a senhora ou para ela, que vocês estavam mais ou menos para lá, e eu falei assim, Deus, abençoa fulano. O pai falou, Wagner, enxerga a pessoa. A hora que eu enxerguei, vocês ficaram bem. E aí já vem também uma coisa que eu quero que vocês enxerguem. Quantas pessoas que a senhora conhece na idade da senhora que morreu? A senhora está viva. Seu marido, ao invés de ir para o hospital, ele veio para cá. Ah, mas depois deu um probleminha. Crise de alma, normal. Você está entendendo? É comum, a gente está aprendendo a lidar com isso. Ao invés deles ir para o SAMU, eles vieram para cá e foram curados, entendeu? Isso é precioso, entendeu? Só que eu quero que vocês entendam que assim, ó, quantas pessoas no mesmo cenário morreram? Sim. Recebi mensagem de um pastor conhecido meu, que eu fui pastor dele, ele morreu. Entendeu? E foi constatado como Covid. Vai saber se foi ou não foi. Enfim, isso tudo já traz uma consciência de favor. Isso é muito importante. Muito, muito, muito. Muito obrigada, viu? Lhe amo. Gabi, vamos lá? Te arrumei teu apelido, vai. Todo mundo chama assim. No meio aí dessa conversa, me surgiu uma dúvida. Como que eu sei se eu tenho testemunho? Simples, fácil. As coisas fluem. Entendi. Elas fluem. E nem, por exemplo, assim, ó, um guri tava reclamando que arranhava o carro dele sempre. Você vai perceber que isso aí começa a parar. Um gurizinho que acompanha a gente lá, até... eu gosto dele. Ele tem os defeitos dele, mas tem as qualidades dele muito boas. Bem falantinho do grupo. Ele falou, cara, tinha uma TV. Minha TV ficava dando pau o tempo todo. Criei vergonha na cara, aprendi, fui, ofertei. Minha TV não parou de dar problema. Ó, você já começa a perceber as coisas. O Guga, sempre falo de tadinho, queimo ele pra todo quanto é lugar. O homem mais queimado da escola sou eu, queimo ele. Mas eu amo ele. Pensa no menino sem vergonha, que não fazia nada. Mas eu tô começando a desconfiar que ele colhe geracionalmente fruto do pai dele. O pai dele deve ser bom lá, cara. Ou a mãe dele ou o pai dele deve ajudar um monte de gente. Porque o Guga não fazia patavindas da bulhufa de nada. Mas qualquer bobeirinha que ele fazia, dava aquela dimensão bem grande. Uma coisa é fato, meus meninos vão começar a fazer as coisas vão andar. Você quer ver? Meu menino ganhou R$50. Ganhou entre aspas, pegou o meu mesmo, safado. E ele veio na reunião aqui e falou, papai, eu quero ofertar meus R$50. Eu achei o máximo, e tudo bem, filho, você está devolvendo para mim, mas eu vou acreditar que eu te dei. Brinquei, mas enfim, deixei como dele mesmo. Ele me ofertou aqui como altar dele R$50. Rapaz, na próxima reunião, dona Isabel, mandaram mensagem para nós e falaram, Wagner, esse dinheiro aqui é pro Natan. Eu falei, como é que é? R$150. Falei, meu filho, tu tá craque, nego. Ele, ó. E sabe o que ele fez com o dinheiro? Pegou e comprou um presente pro irmão dele. Desculpa, comprou uma camisa pra mim e um presente pra mãe dele. É brincadeira? Vocês estão entendendo? Então, tipo, isso tudo tem muita questão. Ele pegou, fez 2 dias de assumir a causa. 2 meses de assumir a causa. Ele precisou mudar de casa. Tá achando que ele sofreu? Não teve problema nenhum. Ganhou geladeira, ganhou fogão. Precisava de 2 calções, 2 aluguéis de calção. Ganhou o dinheiro do aluguel. Tudo que precisava. Foi tudo só a sofrência de pegar um móvel, colocar no lugar. Mas as demais dificuldades que todo mundo passa, ele não passou. Ele fez muita coisa? Não, tem gente que acompanha no Assumir a Causa faz tempo. Entendeu? E não está colhendo o que ele colheu. Por quê? Porque ele já está carregando um testemunho já geracional. Você pode carregar problema como você pode carregar solução também. Então isso tudo você vai ver que tem facilitações. É um fato. Uai, um rapaz que ofertou na minha vida aqui, que participou da escola há um tempão, antes ele mudar para cá, ele ofertava direto. Ofertava mesmo. Sabe? Coisa de você ver ele fazer loucura. Ganhou um monte de coisa aqui dentro. Mas assim, do nada. Do nada. Precisava de um celular, deram para ele novo.
Se eu continuar, vocês vão saber quem que é. Enfim, segue. Jesus. Assim, ó. A princípio, eu queria ajudar o meu marido com a empresa de 3D dele, certo? Sim. Então, Até seu marido colheu umas paradinhas aí, né? Sim, tá. Comentou que ganhou um emprego de 4 vezes o valor que ele trabalha em São Paulo. Fechou uma Legal, proposta. cara, muito bom. E aí, eu como esposa, o que eu posso fazer para ajudá-lo a romper? Eu devo ofertar também? Eu devo me comportar de alguma maneira? Se você quer ajudar ele a romper, a primeira coisa que você precisa fazer, faça dele o homem da sua vida. Essa é uma coisa que as mulheres não entendem. A primeira coisa que você vai ofertar para ele é seu coração. Não quero dar dinheiro. Não, calma. Pode ofertar dinheiro, essas coisas todas. Mas para a mulher é diferente. Oferte o seu coração para ele. Você tem que dar o seu sentimento para ele incondicionalmente, sem receio e sem freios. Permita que seus olhos brilhem quando olhar para ele. Entende? Permita de valorizá-lo como ninguém nunca o valorizou na vida. Sabe aquela ideia? Eu acredito no meu marido é o cara, ele é top, ele é fera, ele é incrível. Isso vai fazer com que ele rompa. Porque teoricamente e biblicamente dizendo, é a mulher quem traz a riqueza para o marido. E é triste falar o contraverso, quando o homem não consegue romper a responsabilidade da mulher. Entendeu? Então a gente tem esse contraverso. Então a primeira parte é essa, brilhe os olhos por ele, acredite nas coisas que ele faz, sabe, de verdade se entregue nesse aspecto, interno, emocionalmente. Viva um relacionamento genuíno com Deus, literalmente. Porque se ele começar o tempo todo brigar com você, Deus resiste às orações dele. Olha que situação complicada. E às vezes a mulher não percebe que ela está virando uma pedra de tropeço na vida do marido. Entendeu? Esse é um baita problema que acontece. Ela acaba se tornando uma pedra de tropeço na vida do marido porque ela começa a discordiar com o marido o tempo todo, gerar discórdia, e o marido começa a discutir com ela, aí ele briga com ela, Deus começa a resistir às orações dele, até que ele se acerte. Então esse é um baita problema. Um ambiente gostoso, amigável e precioso dá ambiente para o marido conseguir romper. Um ambiente... Pega um aqui do lado, aqui, dá para ela. Pega um do lado para ela desligadinho, ela fala, pronto. Aí, ó, ponta, a vovó vai te dar, meu amor. Aí o que acontece? Um ambiente discordioso vai proporcionar para ele problemas de ele se acertar em Deus. Um ambiente harmonioso e gostoso muda tudo. Presta atenção, ele pegou um cima dentro dele, colocou em você, você incubou isso, deu uma criança. Ele te deu uma casa, você vai lá, pega essa casa e transforma ela num lar. A mulher tem o poder de multiplicar as coisas. Também a capacidade do seu marido de funcionar, dando para ele ambiente funcional. Essa é a parte mais importante no seu casamento, porque afinal de contas Deus quer completar seu marido através de você. Ponto. Próximo assunto do Quero Mais é casamento, tá, gente? Família. Nós vamos falar de família geral, inclusive casamento. Aí, depois disso daqui, você vai partir para as próximas circunstâncias. Ofertar, semear, prática de justiça e justiça. Desculpa, prática de justiça e oferta de justiça, que já é o processo de testemunho. Isso é muito importante. No caso seu, você tem um marido mais louco que eu sei, então você não vai ter um marido que vai te resistir em fazer certas circunstâncias. Porém, você pode pedir a Deus que Ele aumente sua sementeira, para que você continuamente semeie e oferte. E apoie Ele. O que você tem que fazer é legal. Oh, amor, eu quero que você faça. Vamos só descobrir se é isso mesmo. O que você entendeu? Ajude, auxilie Ele a enxergar se as ofertas são coerentes, são reais. Às vezes ele pode estar equivocado, você pode ajudar ele a não fazer algo equivocado. Entendeu? Tudo isso vai despertar dentro de vocês coisas gloriosas e facultativas. Já estou soltando para você aqui já uma profecia. Vocês vão ver algo que vai ser muito forte. Extremamente muito forte. E vão ter que ser bem sensatos e cautelosos para não mudarem a cabeça de vocês por causa do dinheiro. Isso é muito importante. Começa com relação a riquezas e tal. E o que me atemoriza é a questão de caráter. Não precisa ter medo. O verdadeiro amor não se afora o medo. Estando com Deus e caminhando com Deus, você não vai ter mais problema nesse aspecto. Bem fácil. E assim, questão de concordar com Ele, eu devo sempre concordar, mas buscar em Deus. Sempre concordar. Você vai conversar com ele, é um relacionamento aberto. Certo. Amor, vamos lá, o que você quer fazer? Isso aqui. Vamos ver. Você já tem certeza em Deus? Tem? Tem. Você está com pressa? Tem que fazer agora. Então me dá uns minutinhos, deixa eu ver se não tem nada de errado. Deixa eu perguntar, vamos junto. Vamos decidir. Afinal, nós somos juntos, nós somos um casal. Não dá para você ser solteiro. Você vai decidir. Mas deseje você decidir comigo. É melhor em Deus. Entendeu? Não ser discordiosa, parar, pensar, ajudar. Ser aquela pessoa que dá o passo, por exemplo, manter um casamento que está vivo até o dia de hoje, graças à minha esposa. Eu não ia. Minha família sem comida dentro de casa, as coisas tudo difícil, complicado na época. Minha esposa falou, amor, se Deus tiver que fazer alguma coisa através da gente, e principalmente através de você, é como você aqui, ou com você em qualquer lugar, amor. Eles precisam, vai. Puxa vida, eu fui.
A viagem inteira que eu fui daqui até lá morrendo de fome. Eu lembro de entrar dentro do avião chorando, porque eu tava com fome. Com fome, gente. Pior que a pior fome que tem não é aquela da falta do alimento. É saber que você não tem. Essa é a pior fome que a gente passa. Tem mais alguma? No vídeo lá você tinha comentado sobre despertar e se posicionar, certo? Lá mais pro final. Eu sei que para descobrir meu propósito, saber quem eu sou, eu tenho que me relacionar com Deus, certo? Sim. Porém, assim, no dia a dia, assim, eu tô meio sem saber por onde eu começo, sabe? Porque eu ainda não escuto Deus, ainda não... Eu converso com Ele, mas eu só converso com Ele. Bom, nós vamos fazer uma reunião aqui dentro sobre a voz de Deus, mano. A gente tá preparando aqui um imergir nisso, tá? Isso vai ser 2 dias aqui dentro, vai te ajudar e vai destravar. Quem tiver travado aqui dentro não vai ter como voltar travado ainda. Isso aí vai ser basicamente impossível disso acontecer. Então, assim, participe ele do seu dia. Participe ele do seu dia. Deseje tentar ouvi-lo em todo o momento que você puder. E isso vai começar a facilitar e demais. Conseguindo ou não conseguindo, continue tentando participá-lo do seu dia. Isso vai dar uma baita alavancada no seu relacionamento com Deus. Relacionado ao seu propósito, quando se trata de entender propósito, mano, tá falando sobre aquilo que produz indignação dentro do seu peito. Aquilo que você sabe que você tem condição de ser voz na terra. Por exemplo, eu fico indignado de saber que as pessoas estão longe de Deus. E eu quero que elas enxerguem Deus como pai, enxerguem o Filho. Sabe aquela ideia? Deus é poderoso, faz milagres, é incrível, é de verdade. E você viu tudo isso e mesmo depois disso não quer acreditar, eu te libero. Caso contrário, eu não consigo aceitar. Que Deus não é de verdade, que Ele não faz milagres, que Ele não faz coisas absurdas. Isso é uma coisa para mim que não tem condição. Eu quero que as pessoas descubram o amor de Deus, a realidade dele, Ele como pai. Isso para mim é mais forte que tudo. Entendeu? E hoje eu tenho algo para oferecer em prol disso. Eu tenho tudo que eu vivi com Deus para que as pessoas descubram Deus também. Entendeu? Então eu tenho essa característica. Então o propósito está relacionado com muitas coisas, inclusive isso. Você descobriu para que você nasceu, o porquê que você está aqui. E isso normalmente, de forma central, é Deus quem vai te dar essa resposta. Não tem ninguém melhor para falar, filha, você nasceu para isso. Teve uma época que eu comecei a acreditar que eu nasci para falar do Espírito Santo, aquele negócio todo. Ele falou, não, Lago, você nasceu para ensinar sobre um relacionamento. Foi a primeira frase que ele falou. Nossa, eu fiquei chocado. Depois ele falou assim, ó. Ele não falou tudo de uma vez. Depois ele falou, Wagner, nasceu para ensinar sobre um relacionamento comigo. Aí eu caí de costa. Ele já deu o primeiro norte. Cada tempo que vai passando, ele vai ampliando essa capacidade de expressar. Isso. Tem mais? Não, tranquilo. Você comentou que as ofertas precisam ser conscientes, certo? Sim. Precisamos saber o que estamos fazendo. Então, seria o caso de toda oferta ser em prol de alguma coisa ou de entendermos a estrutura da oferta em si? Mano, a gente não vai existir oferta sem motivo. Teoricamente, ela não vai existir. A estrutura da oferta, acho que eu já não sei se eu expliquei para vocês os pilares todos, são 5 deles. Não estar consciente, super consciente. Todos eles dão testemunho no mundo espiritual e todos têm uma proposta. A oferta tem a capacidade de abrir um vasto motivo. Pode, como eu expliquei para vocês através de Cornélio, tem poder de transformar a vida. Tem o poder de... Nossa, é tanta coisa. É tanta coisa que a oferta tem capacidade de fazer. E ela é bem vasta. Então, assim, normalmente, ser conduzido por Deus em prol de são as melhores formas de você conseguir fazer alguma coisa. Não fazer sem motivo nenhum. Tá, eu vou fazer uma oferta, tá? Lembrando que oferta, tudo que você tem ali, você pode dar. Né? Simplesmente eu vou lá, passo a mão ali em 10 mil reais, vou lá levar ele pro Hunter. Pra cá, vou dar 10 milzinho pra ele. Faz sentido. Tem um motivo do porquê. Esses dias eu estava conversando com Deus, Deus me visitou aqui dentro, ele, o Pai e o Filho e o Espírito Santo me visitaram, falando sobre a minha permanência na Terra, se eu ficaria vivo ou não. E a gente conversou sobre esse assunto, terminando de conversar. Qual foi a resposta? Eu tô vivo até agora porque essa foi a ideia. Acabei de terminar a reunião, um profeta me ligou e falou, cara, passa seu Pix. Nossa, tá moderno, hein, meu filho? Caraca, hein? Antes era TED, hein? Ele falou, não, mano, eu tava aqui conversando com Deus. E a hora que eu fui levantar uma oferta a Deus primeiro, que ele levanta uma oferta para Deus, entrega para Deus, depois Deus diz para ele pra onde que ele tem que levar. Ele falou, cara, Deus gritou 3 vezes dentro do meu peito que eu tinha que mandar esse dinheiro para você. Falei, que interessante, né? Depois dos 3 vim me visitar aqui há 10 minutos atrás. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Aquilo foi para selar a nossa conversa e selar a nossa permanência. Bom, pelo menos fiquem felizes, gente. Se eu quiser ir embora, eu não vou poder ir mais. Eu só tinha uma chance, foi aquele dia. Eu disse que não e nunca mais vou poder ir. Fiquem felizes. Bom, as 2
flores do meu coração, baseado no que vocês têm alguma pergunta para vocês poderem fazer, baseado no que vocês ouviram aqui, alguma coisa que vocês entenderam ou não. Kelly, pode ir, segue, minha filha. Dá tempo. Foi falada uma coisa aqui que, desde que foi falado, eu fiquei pensando, que é aquela coisa de você começar a fazer algo e não terminar. Sim. E isso, eu olhando para dentro de mim, algumas coisas para trás, era algo que eu tinha. E em questão física, eu começava a fazer algo e não terminava. E internamente também segue da mesma forma. E isso está ligado à confiança. Sim. Né? No caso, e se tratando da questão financeira. Né? Por exemplo, se Deus, o Pai me fala que eu vou ter algo, aí eu acredito até um certo ponto, que é algo que você já me explicou outra vez, né? Chega uma certa parte. A pergunta seria como resolver isso? Isso seria algo estrutural interno, digamos, no trauma, ou está relacionado a espíritos também geracionais? Geracional interno. Você pode ter herdado isso do passado e pode ter desenvolvido isso na sua geração. Como resolver? Vamos lá? Simples, fácil e objetivo. Comece das coisas bem pequenininhas. Não faça nada no seu dia sem terminar. Comecei a limpar o banheiro e ligar alguém. Pode até ir lá atender, mas você volta e termina o banheiro. Não deixa sem ficar. Começa com as coisas pequenininhas e vai terminando todas elas. Você só vai parar de terminar uma coisa se Deus falar para você que não há necessidade de você terminar. Você não ficar ritualística e litúrgica em cima de uma circunstância. Começa, termina. Começa, termina. Eu tive que viver essa fase, minha filha, porque eu vivi muito tempo nesse negócio de começo, um monte de coisa e não termina nada. Hoje não, hoje eu começo e termino, graças a Deus. E hoje, se eu não terminar, eu tô mais de boa, porque eu não tenho mais esse problema do que eu tinha antes. Entendeu? Eu já tô mais tranquilinho nesse aspecto. Amém, meus amores? Amo vocês. Até a próxima!